Processo pauta 419, de relatoria da juíza federal Ana Beatriz Vieira da Luz Palumbo, com sustentação oral presencial do Dr. Douglas Alexandre Armatilque da Silva, por José Ricardo Bittencourt e Márcia Aparecida dos Santos Batista Bittencourt. Boa tarde, doutor Douglas. Boa tarde, Excelência. Eu vejo que o senhor tem uma sequência de processos aqui. Isso, Excelência, eu sustento pelo 419, de relatoria da doutora Ana Beatriz, mas gostaria também por economia ao tempo dessa sessão, aproveitar o 416, de relatoria de Vossa Excelência, e o 245, de relatoria do desembargador Bonar. Tratam-se de casos análogos. Então, se Vossa Excelência puder fazer uma única sustentação, nós agradecemos. Perfeito. O senhor está com a palavra, se pudermos dispensar a leitura dos relatórios. Excelência, minha única dúvida é parcial provimento ou a negativa do provimento dos recursos? Não, o senhor vai sustentar. Perfeito. Bom, obrigado pela palavra, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento Vossa Excelência, desembargador João Pedro Gebran Neto, presidente dessa egrégia turma. Cumprimento também os demais julgadores, desembargador Luiz Antônio Bonar, virtualmente conosco hoje. Eminente doutora Ana Beatriz Palumbo. Registro também meus cumprimentos aqui ao membro do Ministério Público Federal e aos nobres colegas advogados, aos servidores aqui presentes que tão atenciosamente nos recebem. Bom, eu venho a essa tribuna hoje para tratar, excelências, sobre atraso de obra e a caracterização e individualização do dano moral do consumidor. E de uma forma muito breve aqui, eu quero inserir o contexto dos meus clientes nesse processo. O senhor José e a senhora Márcia, eles são um casal de vida muito simples. Eles trabalham de segunda a sexta, adquiriram esse imóvel, adquiriram o sonho da casa própria através do programa Minha Casa Minha Vida, cada qual tendo que comprovar sua baixa renda dentro do que estabelece o programa. Mas por uma infelicidade do destino, a aquisição desse casal foi de um empreendimento que atrasou injustificadamente para a entrega. Foi ajuizada a ação e a sentença foi parcialmente procedente, negando aqui a indenização por dano moral. Dentre os demais pedidos do nosso apelo, nós temos, de fato, a caracterização do dano moral, a qual eu sustento pelo seu reconhecimento e provimento, mas, muito mais do que isso, eu peço que a indenização por danos morais aqui seja arbitrada para cada um dos consumidores desse contrato. E, excelências, nós sabemos aqui que a pessoa física ela sofre o dano moral. Nós sabemos também que a pessoa jurídica também pode vir a sofrer esse dano moral. Mas o questionamento aqui fica é se uma unidade habitacional, um contrato, ele pode sofrer o dano moral. E, pese essa pergunta pareça um tanto quanto incoerente, eu digo que faço de forma extremamente respeitosa, pois urge aqui, nesses processos, a necessidade de esclarecermos quanto a esse ponto. E eu quero iniciar pedindo vênia para citar a leitura de um trecho de um acórdão recente da eminente relatora doutora Ana Beatriz Palumbo, julgado de forma unânime por essa 12ª turma, no início desse mês, inclusive, no dia 13 de outubro de 2023. E no seu tópico, acerca do dano moral, assim consta. Abre aspas. O atraso na conclusão da obra, por óbvio, gera prejuízo de ordem moral à parte autora, tendo em vista que teve injustamente adiado o sonho de residir em seu próprio imóvel, que certamente foi adquirido com muito sacrifício e árduo trabalho. Fecha aspas. A fundamentação desse voto e o direcionamento em relação à aplicação do dano moral, doutora Ana Beatriz, ele está irretocável aqui. Eu fiz questão de trazer esse acórdão, o mais recente que encontrei acerca desse tema, pois essa fundamentação responde exatamente o questionamento que eu fiz há pouco. Nem a unidade habitacional, nem um contrato pode sofrer o dano moral. Quem sofre o dano moral aqui é o consumidor. É ele quem merece essa justa indenização. E, excelências, nós sabemos que o dano moral também é uma lesão que afeta os sentimentos e as emoções de todos os indivíduos de uma forma única, ou seja, afeta a dignidade da pessoa humana. E não é à toa que a dignidade da pessoa humana, essa defesa, ela se encontra estampada no artigo 1º da Constituição Federal. Constituição essa que, inclusive, completou seus 35 anos no último dia 5 de outubro. E há 35 anos atrás, o Constituinte buscou, através desse artigo, dignificar essa pessoa humana através desses componentes essenciais, como a autonomia, como o mínimo existencial, o respeito à diferença e também a justa indenização. Então, excelências, o ser humano não é um número. Então, quando nós nos deparamos com um contrato de financiamento habitacional como este, realizado por um casal, nós não podemos pegar tudo aquilo que o Constituinte decidiu, fundamentalmente, e, a partir de agora, iniciar a aplicação do dano moral por unidade. E é por isso, excelências, que o fato de se tratar de um casal de consumidores não os faz ter direito à metade da indenização que teria um indivíduo sozinho dentro de um contrato. A senhora Márcia sofreu tanto quanto seu marido, o senhor José.
E esse casal sofreu tanto quanto o consumidor do acórdão que citei agora há pouco. Nós não estamos aqui enfrentando, nós enfrentamos esse tema aqui hoje, desembargador Gebran, mas esse tema já é reconhecido pelo STJ desde 2005. E para isso eu cito o recurso especial de relatoria do ministro Humberto Gomes de Barros, abre aspas. O direito à reparação por danos morais é personalíssimo. Não faz sentido a pretensão de indenizar o grupo familiar, que não é sujeito de direitos nem tem personalidade jurídica. Fecha aspas. Ou seja, nem a unidade habitacional, nem o grupo familiar, composto aqui pelos apelantes, possui essa personalidade jurídica. Perceba, excelência, que eu não estou aqui em busca de um proveito maior ou, de alguma maneira, tentando fazer com que esse dano moral seja aplicado 2 vezes. Não. Eu estou aqui apenas em busca da justa indenização que cada um desses apelantes faz jus. E eu digo isso, pois tanto a terceira quanto a quarta turma desse egrégio tribunal já tiveram essa oportunidade de decidir sobre o assunto. A conclusão foi justamente essa. Se houve o atraso da obra, cada um dos titulares desse contrato deve ser justamente indenizado. E eu cito aqui também os 2 julgados, ambos unânimes, das referidas turmas. Terceira turma, de relatoria da desembargadora Vânia Hack de Almeida, abre aspas. É cabível a majoração da indenização para R$10.000 em favor de cada autor. Quarta turma, relatoria da desembargadora Vivian Josete Pantaleão Caminha, abre aspas. Em relação ao quantum fixado a título de danos morais, impõe-se a majoração do montante de R$10.000 para cada um dos apelantes. Fecha aspas. E eu sei que essa 12ª turma ainda não tem enfrentado esse tema, mas não é, de forma alguma, por se tratar de um assunto minoritário ou até mesmo subsidiário. Não, mas sim porque, infelizmente, o Poder Judiciário é pouco provocado por nós, advogados, quanto a esse tema. Então, sabendo que Vossas Excelências estão aqui ouvindo atentamente as minhas razões, eu estou aqui hoje, data máxima vênia, para provocá-los acerca desse tema, acerca dessa discussão. E para trazer preceitos fundamentais e dar aso para que essa egrégia turma possa também ter essa oportunidade de firmar sua jurisprudência acerca desse tema. E me parece aqui um pedido razoável que Vossas Excelências, após minhas humildes razões, revisitem esses autos para, de fato, promover essa dignificação da pessoa humana, ou seja, tratar cada um dos apelantes como pessoas que são, e não como números de uma unidade habitacional. E para essa decisão, Excelências, eu saliento que o caso que citei agora há pouco, de relatoria da doutora Ana Beatriz, é exatamente igual a este, com o mesmo tempo de atraso. E lá foi reconhecido, assim como uma centena de outros julgados dessa egrégia turma, que a indenização moral é, sim, de R$10.000 ao adquirente. Esse se mostra, sim, um valor coerente para cada indivíduo. Afinal, Excelências, o consumidor aqui, ele sofre realmente, ele sofre demais. E ele não pode ser marginalizado simplesmente por buscar a sua indenização. Ainda que sejam evidentes esses sofrimentos, eu faço questão de citar alguns deles. Nós sabemos que o consumidor sofre aqui a frustração da expectativa do sonho da casa própria adiado, gerando essa insegurança habitacional. Nós sabemos que o consumidor sente o impacto emocional do atraso, ele sente estresse, ele sente ansiedade, o desconforto. Ele sente também os prejuízos, pois aqui surgem despesas extras, como aluguel temporário, e sem saber por quanto tempo, o que dificulta até mesmo uma negociação desse aluguel. E quando falamos em um casal, eles sofrem em dobro, pois o desgaste familiar vem de ambas as famílias, através de inúmeras discussões em decorrência de projetos adiados, como o planejamento de um casamento de um jovem casal, como o planejamento de ter filhos, ou até mesmo a busca de emprego próximo a essa unidade adquirida. Então, como disse, são evidentes essas consequências negativas do consumidor. E, portanto, é imprescindível a caracterização do dano moral de uma forma justa, isonômica e digna, conforme os preceitos fundamentais. Portanto, Excelência, respeito aos direitos fundamentais do cidadão e considerando o tempo de atraso dessa obra, eu peço provimento para a indenização por danos morais e que ela seja individualizada em R$10.000 para cada um dos apelantes. E sendo essas minhas razões, eu realmente agradeço o tempo de Vossas Excelências por me ouvirem, por mais uma vez ter a honra de sustentar perante essa tribuna e de Vossas Excelências, e aproveito ainda para desejar melhoras ao desembargador Bonar, que não se encontra presencialmente entre nós. Muito obrigado. Obrigado, doutor Douglas. O senhor realmente foi ouvido. Com a palavra a relatora. Boa tarde, cumprimento o ilustre advogado pela sustentação e agradeço também a objetividade e ao ponto em que essa turma ainda não havia se posicionado. Eu acredito que não haja necessidade de eu reiterar todas as demais teses que estão na apelação. Sim. E que a cada sessão vem sendo repetidas aqui. Perfeito. Então,
nos demais pontos, né, o voto mantém o entendimento dessa turma, mas o meu voto é para acolher as suas razões recursais, entendendo que cada contratante tem, sim, um prejuízo moral, uma ofensa pessoal, que deve ser indenizada. Então, nessa parte, eu dou provimento à sua apelação também, fixando em R$10.000 por contratante, que consta no contrato. Tá? Excelência, perdão, eu pergunto se no seu outro processo, no 416, igualmente? Eu não estou agora com ele aqui na minha tela. Deixa eu ver, 416. Eu não abri a apelação específica dele, mas se ele tem esse mesmo... Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidamente. Se ele tem o mesmo fundamento na apelação. O senhor se recorda se foi trazido esse mesmo argumento nesse recurso? Sim, ele é só de um empreendimento diferente, mas ele tem o mesmo fundamento. Deixa eu dar uma olhadinha. São dois apelantes. Sim, da mesma forma. Perfeito. Certo? E sempre daí da data do arbitramento. Ok. Tá? É como voto, senhor presidente. Como ele disse, doutor, o senhor foi ouvido, né? A doutora Ana modificou o voto originário para dar aso à sua tese. Às vezes, as nossas sessões são muito rápidas e nós vamos proclamando resultados e pode dar a falsa impressão de que algo tudo é feito de modo automático, mas não é assim. Nós ouvimos os advogados e eu, particularmente, fico feliz, né, que num processo anterior lancei uma divergência agora de viva voz e agora a doutora Ana também o faz nesse processo, né, porque faz parte do processo ouvirmos os advogados e ouvir com atenção. Então, eu estou acompanhando integralmente a doutora Ana, acabamos fixando uma tese pela primeira vez, eu acho, da turma, de que efetivamente o dano moral não é o dano do imóvel, né? Não é o dano do contrato, mas é o dano de cada um dos contratantes que tiveram em si as suas expectativas, sua frustração e a demora em receber o imóvel. Eu estou acompanhando a relatora. Em ambos os processos, né, o 419 e o 416, que já proclamam o resultado na sequência. Como vota o desembargador Bonar? Eu igualmente acompanho a relatora. Então, vou proclamar esses dois resultados, depois nós vamos para o 245, pode ser? Sim. Então, pois não. Processo 419, da relatoria da desembargadora Ana Beatriz, a 12ª turma decidiu por unanimidade dar parcial provimento à apelação da parte autora e negar provimento à apelação do RES Projeto X11, SPE e Links Participações e Empreendimentos. Processo 416, a 12ª turma decidiu por unanimidade dar parcial provimento à apelação da parte autora e negar provimento à apelação da Ré Casa Alta.